Então, galera, agora a gente vai fazer aqui os conceitos, tá? E umas análises das costas, tá? É bem importante aí, vocês estão iniciando, saber esses controles aqui que eu vou mostrar, para a gente não perder as costas, porque, na minha opinião, o melhor ataque que tem no jiu-jitsu é as costas, onde que o cara não consegue ver o que você está fazendo, entendeu? E a gente consegue ficar sempre um passo à frente lá do nosso oponente, do nosso companheiro de treino. Então essa situação de costas, depois que você entende um pouco, fica bem confortável de você atacar a pessoa. Então eu vou passar algumas coisas que pode favorecer vocês, como vocês estão iniciando agora, favorecer vocês lá para frente, até como eu venho falando nos outros vídeos, para vocês conseguirem encaixar as técnicas que foram mostradas, de finalização, de colocar os ganchos, de não perder as costas, tá? Então esse daqui é bem conceitual lá, esse vídeo, certo? Primeiro eu vou fazer atacando, tá? Atacando sem gancho, depois com gancho, com os dois ganchos, e depois defendendo, também sem gancho, com o gancho e com os dois ganchos, tá? Então, ó, sempre que a gente chegar aqui na situação de costas, eu tenho que sempre o quê? Ficar do lado dele, tá? Por quê? Se eu fico muito nas costas dele e às vezes sem jogar direito o peso, se ele fizer um rolamento para frente lá, faz o rolamento, ó, fez um rolamento para frente, ele já saiu. Por quê? Eu não estou dominando ele, eu não estou segurando o tronco dele, tá? Por mais que eu fique pesado aqui, às vezes o cara, tipo, ele não está conseguindo fazer o rolamento. Só que a gente também não consegue se adiantar para atacar ele, tá? Então fica uma coisa aqui que nem eu faço nada, nem ele faz. Até a hora que eu quiser começar a atacar ele, certo? E aí ele vai começar, ele pode também, a hora que ele sentir que eu tô querendo colocar a mão, já fazer um rolamento, ou já sentar e se adiantar na defesa. Então meu conselho, chegou nas costas, já dá um mão com mão aqui, ó. Certo? Porque vocês aprendendo direito como controlar aqui o mão com mão, que é o seat belt, ou cinto de segurança, que a gente chama, a gente consegue o quê? Por mais que ele vá para qualquer lado, ele der o rolamento, ele jogar ele girar para o lado para ficar de frente, a gente vai conseguir ficar nas costas dele, tá? Então sempre esse mão com mão, eu nunca entro muito meu cotovelo, ó, nem esse daqui e nem esse daqui, ó. Porque ambos aqui, a hora que o cara, se ele abraçar muito aqui meu cotovelo, ele começa a me desequilibrar para frente. E aí às vezes eu começo o quê? A cair e ele ficar por cima de mim, certo? Então é uma coisa que eu não quero. E esse cotovelo aqui, se eu entro muito, ele trava aqui meu cotovelo, ó, e me gira para o lado lá. Começa a me girar. Aí eu caio do lado e perco lá o ataque de costas, certo? Então, sempre a gente chegou aqui nas costas do cara, sempre com os cotovelos soltos, ó, tá? Até porque se eu quiser ter mais mobilidade de tirar o braço e entrar para estrangular, eu consigo. Se eu fico muito preso aqui, fazendo muita força, eu acabo ficando travado nele e às vezes, se eu não me mexo e ele se mexe primeiro, ele me capota, tá? Então, o seat belt é bem tranquilo, eu não fico apertando o cara, não adianta nada ficar apertando, é só para me travar aqui, ó, certo? Só para quê? Para ele não me tirar das costas. Então, eu cheguei nessa posição, eu vou logo já atacando. Então, eu sempre faço o quê? Eu entro meu joelho lá no meio, entre o cotovelo e o joelho dele. Por que eu faço isso? Para ficar grudado no cara. A hora que eu tombar ele, essa minha perna aqui, ó como ela já vira um pouco pra cá. Ó. Deixa eu fazer pra cá. Ó, essa minha perna aqui, ó como ela já tá aqui dentro, ó, para eu chutar aqui e botar um gancho. Então fica bem mais fácil do que eu puxar ele aqui, ó. Eu tô aqui, ó, fecha lá o cotovelo. Eu puxar ele aqui, ó, com o joelho fora, ó. Ó como ele cai em cima da minha perna, ó. Ó como ele vai saindo. Entendeu? Então eu sempre coloco o meu joelho lá para dentro, lá no meio da coxa dele. Quanto mais ele cair em cima
aqui, ó, no meio do meu quadril, mais fácil fica de eu botar o gancho. De novo lá. Então, ó, mão com mão, entre o meu joelho, ó, tá vendo? Ó? Entre esse meu joelho, agora tá bem legal lá, tá bem mais fácil de colocar o segundo gancho. Outro detalhe lá, a galera faz muito, faz o quê? Em vez de cair inclinado, a galera puxa pro colo, que é puxar assim, ó. E aí o que? O cara cai em cima de mim, e geralmente o cara faz o quê? Ele vai pro outro lado, ó. E aí ele começa a virar de frente e vem, ó, subindo lá e vem saindo do ataque de costas. Então sempre que eu for puxar ele aqui, ó, eu sempre... Vem um pouco mais para trás. Ó, eu sempre tenho que cair inclinado, ó. Então eu coloquei o joelho e agora eu venho caindo aqui, ó, inclinado, tá vendo? Que aí ele vem pro meu colo direitinho, ó. Fica bem mais fácil de eu, ó. Ele tá no meio das minhas pernas, ó, de eu colocar os ganchos. Certo? Então eu sempre puxo ele inclinado, que ele vai cair direitinho com o quadril no meio das minhas pernas. É onde que eu quero. Eu não quero o quadril dele em cima do meu quadril, ó. Aceita mais assim. Ó, se ele sentar com o quadril dele em cima do meu quadril, ó como fica mais difícil de eu colocar o gancho, ó. Ó como fica mais. Agora se eu vier mais para cima aqui, ó como fica mais fácil de eu colocar, ó. Eu tenho todo esse ângulo para vir buscar o gancho lá. Certo? Então sempre que eu tiver nessa situação, a gente cai inclinado, ó, tá? Então esse daqui é o primeiro conselho lá, o primeiro conceito que eu falo para vocês. O segundo é o quê? Eu caí, eu fui para atacar as costas dele e eu não consegui, por exemplo, fiz tudo direitinho, entrei o joelho, puxei ele pro meu colo aqui e ele se fechou, não consegui. Não consegui colocar gancho, não consegui atacar pescoço, tá tudo fechadinho lá. Eu faço o quê? Eu não fico insistindo aqui. Porque geralmente o cara vai fazer o quê? Ele vai colocar as costas no chão e vai querer ir virando de frente pra gente, ó. E aí aqui fica uma briga, ó. Às vezes eu vou querer fazer isso, ele vai empurrar, vai botar a perna na minha guarda e às vezes eu vou ter que subir aqui de qualquer jeito. E aí eu já saí lá das costas, já perdi as costas. Então sempre que a gente cair e não conseguir colocar o gancho, a gente volta de novo, ó, cair aqui, ó, bum, cair. Não consegui, tô fechado, eu faço o quê, ó? Estico minhas pernas, tá, ó? Estico, relaxo aqui o braço, é esse o conceito lá de relaxar. Vai um pouco mais pra lá, ó. Eu relaxo o braço porque eu vou cair aqui, ó, certo? Eu tenho que relaxar para quê? Para eu apoiar o cotovelo sem soltar o mão com mão. Porque se eu tô aqui, eu solto para apoiar a mão no chão, ele tá solto, vira de frente para mim. Aí ele começa a virar para me empurrar. Então quando eu tô com esse cotovelo, eu tô aqui, ó, caí aqui. E aí eu tiro, ó, para botar o cotovelo no chão, eu continuo prendendo ele, ó. Eu fecho o cotovelo, também não fico aberto aqui, porque senão o cara passa o braço e perco lá. Esse cotovelo ele tem que estar sempre fechado aqui, ó. Eu não posso perder ele, senão ele vira de frente para mim, tá? Então esses são os detalhes para ele não virar. Segurei a mão com mão, faço o quê, ó? Joelho de novo. Geralmente o cara também vai ficar de joelho, ele não vai ficar assim, igual tá hoje, ele fica de joelho lá. Ficou de joelho, entro o meu joelho de novo e puxo de novo pro meu colo. E aí eu fico brigando. Se eu consigo colocar os ganchos, beleza. Se não, eu faço de novo, ó. Tiro aqui, joelho no chão, tá? Coloco de novo o joelho e puxo pro meu colo, certo? Até eu conseguir colocar os ganchos. Eu não posso perder o mão com mão aqui, tá? E aí vamos supor, o cara se fechou lá, tá todo fechado, se fecha lá, não tô conseguindo, tá? Não tô conseguindo de nenhum jeito fazer colocar os ganchos. Eu vou fazer o quê? Se eu conseguir ser mais rápido que ele, ó, estico a perna e subir, antes dele começar a virar de 4 apoios, já posso fazer o quê, ó? Antecipar esse gancho, ó. Antecipei esse gancho, deito lá pro outro lado, já começo a trabalhar as costas dele, certo? Só se eu conseguir antecipar, senão eu caio de novo
lá do lado dele, tá? Esse daqui é quando tá sem gancho, tá? E um outro detalhe também é o quê? Quando o cara começar a defender, que é o normal, o quê? Ele vai cair, ele vai querer sempre girar pro outro lado lá. Fica de joelho. Como é a defesa do cara aqui? Ele vai matar nosso braço, mata lá isso. Matou o braço e vai começar a deitar para lá. Para quê? Para a gente apoiar a mão no chão, ele ficar de frente e aí ele começar a defender a guarda. Então o que a gente tem que sempre fazer? A gente tem que sempre girar com ele, ó. Tá? Então eu vou fazer o quê? Ele começou a deitar lá pra sair, né? Então eu passo por cima da perna dele, ó, e caio sempre, ó, colocando minhas costas no chão. Ele tem que estar sempre o quê? Em cima do meu peito, tá? Eu tenho que estar com as costas no chão. Se ele começa a colocar as costas no chão aqui, ó, aí tá errado, aí ele vai começar a escapar. Eu sempre tenho que trazer ele para cima de mim, para eu conseguir colocar os ganchos, ou então, nesse caso, jogar ele de novo pro outro lado, tá? Então, sempre que o cara for defender as costas, a gente sempre tem que acompanhar, independente qual for o giro dele. Gira lá, isso. Ó, girou, ó, acompanha, ó. E aí eu venho puxando ele, ó. Puxei ele, a minha perna aqui liberando, ó. Jogo ele pro lado aqui e aí eu começo a trabalhar os ganchos, tá? Então esse daí é um outro conceito lá que a gente pode usar. Agora senta aqui para fazer de um gancho. Ó. Então, ó, vamos supor que a gente colocou um gancho aqui, certo? Aí a gente tem a situação que a gente está dominando por cima do ombro dele, com a mesma perna que está o gancho, e tem quando eu estou dominando assim, ó, certo? Quando eu estou dominando aqui, o que o cara sempre vai querer fazer, que é o certo? Ele sempre vai querer cair para o lado do braço da axila. E vai começar o quê? Colocar as costas no chão, cabeça lá no chão, e vai colocando, vai fugindo aqui, ó, para tirar o gancho para virar de frente para mim. Tá? Então, já sabendo disso, a hora que eu tiver com o gancho aqui, ó, eu sempre puxo ele pro lado, independente se eu vou estar com esse gancho de baixo ou não. Eu puxo ele pro lado. Por quê? Porque aqui eu sei que ele não vai sair, porque eu tô prendendo a cabeça dele com essa minha mão aqui, ó. Tá? Ah, mas pô, eu quero colocar o gancho. Beleza. O que a gente faz? Faz o mesmo conceito lá de quando a gente está sem gancho, ó. Essa minha perna aqui, que está sem o gancho, ó, estico para trás. Estiquei, sento e puxo ele. E aí eu começo a trabalhar o gancho. Porque quando eu estou com os dois ganchos aqui, eu consigo segurar ele lá. Tá? E se ele começar a subir lá, ó, eu travo. Ou então a gente pode até trocar o braço aqui, ó. Estou com os dois ganchos, eu estou no controle. Já troco aqui. Tá? Então, com um gancho é sempre isso. Eu levo para o lado que o meu joelho tá. Que o meu braço tá. Se o meu braço está por cima, aqui eu caio para cá. Se o meu braço está por cima aqui, eu caio para cá. Tá? Independente. E com os dois ganchos, uma coisa que a galera lá, a galera faixa branca às vezes se confunde, pô, eu só quero atacar às vezes com o meu braço bom. No meu caso, sou destro. Então eu tenho mais força com o braço direito. Então já é um conceito aí que vocês podem usar para sempre no jiu-jitsu. Ataca sempre com os dois braços, principalmente quando tiver com os dois ganchos. Certo? Os ganchos é sempre o quê? Bem aberto, evita cruzar o pé aqui, porque tem a chave de pé que pode machucar aqui o nosso pé. Certo? E os ganchos soltos aqui, eles funcionam para quê? Para a gente ou esticar a perna para travar mais ele, ou puxar a perna para ficar mais solto. Tá vendo que eu dou mais espaço aqui? Então eu estou mais solto para sair, para fazer movimentação. Quando eu quero dar mais pressão aqui no gancho, ó, estico aqui e fecho a minha adução no quadril dele, para prender ele. Quando eu quiser ficar mais solto, eu subo mais os ganchos, ó, que aí eu fico mais solto para atacar ele. Certo? Então, cheguei aqui. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ensinar para os faixa branca a possibilidade de atacar com as duas mãos. Por exemplo, o cara ele vai estar defendendo aqui, ó. Ele vai estar defendendo esse braço, porque ele sabe que esse braço aqui é o braço que está por cima que me ataca. Então eu estou com os dois ganchos, dependente do lado que ele cair,
eu coloco a mão, vou estar controlando. Então eu faço o quê, ó? Eu venho entrando com a outra mão, ó. Certo? Se ele vier defender essa, eu começo a vir com essa. Ele veio defender essa, eu entro essa daqui. Se ele se preocupar com os ganchos lá, de tirar os ganchos, aqui, ó o pescoço dele livre. Entendeu? Então o cara ele vai se preocupar com o braço, só que ele sempre se preocupa com esse daqui. Então eu posso vir, ó. Usei esse, ele tirou, ó. Vim até eu conseguir ou o mata-leão, conseguir dominar a lapela, para fazer lá um estrangulamento, tá? Aqui ou aqui por trás do braço, independente, certo? E um outro detalhe que acontece bastante lá, às vezes não vê, é o armlock. O armlock sobra bastante, entendeu? Às vezes ele caiu pro lado aqui, ó, ele conseguiu me levar pro lado errado, certo? Pro lado certo dele sair. Aqui, ó, só de eu fazer isso daqui, abrir a perna, onde que eu tô? Já tô atacando um armlock nele, entendeu? Às vezes a galera, por estar começando, não consegue ter essa visão, mas o braço aparece muito o tempo todo, certo? Então o braço ele tem que estar sempre de olho nele, porque o cara expor o braço a gente não pode perder, beleza? Então esse é ataque lá. As defesas aqui, ó, defesa é um pouco mais fácil da gente entender, tá? Lógico, a gente tem que treinar para ir fazendo as técnicas com perfeição. Então, sempre que o cara chegou aqui nas nossas costas, primeira coisa de tudo é defender o braço lá, certo? Isso daqui eu já falei várias vezes nas técnicas lá. Então eu defendi o braço, eu sempre tenho que girar para o lado onde que ele não está nas costas. Se eu faço isso daqui, que é um erro comum dos iniciantes, querer sair aqui, ó, que esqueceu o lado, eu dou as costas para ele, entendeu? Às vezes a gente esquece qual lado a gente tem que ir. Só que sempre o lado é o quê? É o lado que a gente sentir mais leve. Esse lado não está leve, porque ele está em cima de mim. O lado que está mais leve é aquele lado lá, entendeu? Então é só eu deitar, certo? Então eu vou colocar o meu ombro no chão, estico minha perna lá atrás e começo a deitar. Se ele não apoiar a mão no chão, ele vai começar a cair e a gente só sobe para tirar ele de cima, tá? Se ele apoiar a mão lá no chão, a gente começa, apoiou a mão no chão lá para defender, a gente começa a botar na guarda lá, começa a empurrar e começar a tirar meus joelhos, sempre apontando para cima, para repor aqui a guarda, certo? Então, sempre que o cara tiver aqui no seat belt, travar o cotovelo dele, independente, certo? E sempre o quê? Focar em girar para o outro lado, tá? Para vocês que estão iniciando, a regra é essa, que fica mais fácil de vocês lembrar. Pô, o cara dominou aqui minhas costas, ó, estico a perna aqui e começo a deitar lá, ó. Começo a deitar, como eu tô de frente aqui para ele, já repondo a guarda, certo? Agora quando o cara tá com um gancho lá, ó, só para vocês entenderem às vezes como é que funciona. Então, ó, o Enzo colocou o gancho lá, tá com o gancho. Colocou essa mão por cima, tá? A gente sempre vai dominar o cotovelo, independente do que ele fizer. Ele caiu pro lado aqui, ó, ele caiu pro lado certo, tá? A gente sempre tem que fazer o quê? Levantar essa perna e grudar no meu joelho. Por quê? Para ele não colocar o gancho, tá? Ele aqui com o gancho, ele não consegue, ó, ele não consegue ir entrando lá. Certo? Então travei o cotovelo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou sempre o quê? Tem que ir lá pro outro lado, tá? Vou sempre tentar ir pro lado lá do braço que está embaixo da axila. Então eu vou aqui, ó, fazendo de virar de frente para ele, ó. Eu boto a minha mão no chão aqui, ó, e começo a vir subindo. Aí o que vai acontecer? Geralmente o cara vai botar o gancho. Bota lá o gancho. O outro também. Ó, ele começou a botar o gancho, não tem problema, ó, caiu lá pro outro lado. Que a hora que eu cair para lá, vem mais para frente. A hora que eu cair para lá, eu já coloco a cabeça no chão, ó, e já começo a sair, certo? Essa é uma possibilidade que vocês podem usar, de começar a sair, ir pro outro lado para sair, tá? Ou então
A hora que o cara tá aqui, ó, eu mato o cotovelo e venho virando pra cá. Subiu o meu quadril. Subiu o meu quadril, eu venho girando de novo e repondo a guarda aqui, certo? Então eu tenho a opção de ir também pro lado onde que ele não tá com gancho. E se ele tiver com os dois ganchos aqui, ó, aí eu começo o quê? Eu não tenho a preocupação tanto dos ganchos que ele já colocou. Então eu tenho que sempre preocupar aqui com o pescoço lá. Travei bem o pescoço, tá? Sempre vou jogar pro lado da axila, certo? A hora que eu caí pro lado... Vamos dar uma com a mão lá. Ó, caí pro lado da axila. Um detalhe que a galera erra, ela quer ficar aqui, ó, em cima do cara. Não, já se joga lá pra frente, ó, colocando a cabeça no chão. Que aí o meu quadril vai deitando em cima da perna dele, ó. Tirei aqui, veio fugindo o quadril, ó, para ir caindo com as minhas costas no tatame, para ele tirar o peito das minhas costas. E aí eu começo a virar de frente para ele, certo? Então, essa ponte aqui, deixa eu fazer, faz aqui, agora do outro lado, amor. Ó, essa ponte aqui, ó, isso daqui é primordial para a gente sair aqui do ataque de costas, tá? A gente tem que estar sempre fazendo essa ponte, que é onde que a gente consegue o quê? Vir automaticamente, ó, tirando o gancho, ó. Só de eu fazer isso daqui, ó, como ficar ruim para ele vir para atacar minhas costas. Aqui ele já não consegue, tá? Ele vai tentar montar, mas aí a gente vai empurrando lá a perna para meia, vai tirando, jogando, saindo o quadril para empurrar ele, tá? Então esses detalhes aí, eles são essenciais para vocês conseguirem fazer as técnicas que estão aí, os vídeos que foram gravados de técnica. Se vocês não souberem esse tipo de posicionamento, fica um pouco mais difícil de vocês conseguirem executar aí as finalizações, tá bom? Então é isso aí, galera. Valeu!